invasividade, aí nós temos a cirurgia que nós chamamos, que é o bypass gástrico, que está aqui nessa foto, que é uma cirurgia que se o telespectador prestar atenção, ela já mistura as duas coisas. Nós temos ali pequenininho um estômago que foi recortado, mas agora ligado ao intestino. Então nós temos uma ligaçãozinha aqui essa é a do primeira estômago delas que liga, né? E no intestino. O bypass gástrico é a cirurgia mais feita no Brasil, é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos e é uma excelente cirurgia, a mais conhecida. A gente faz essa cirurgia há cerca de 20 anos. E é uma cirurgia que a gente consegue perder bastante peso. Mas aí, como nós mexemos em estômago e intestino, o paciente já precisa de uma reposição de vitamina, a gente mexe um pouquinho com a absorção, que no obeso é interessante, porque todo mundo vai lembrar de obesos que comem um quadradinho de chocolate e engorda muito, e às vezes tem um amigo magro que come a barra inteira e não engorda nada, né? Então hoje a gente sabe que o obeso, ele tem um metabolismo diferente, e às vezes ele precisa, para ter um bom resultado, que a gente mexa nesse metabolismo, mexendo eventualmente na absorção. Bom, essas foram as 3 primeiras, tem mais 2 para ele nos explicar. Nós vamos saber também se realizando a cirurgia a gente tem a cura, o fim do diabetes, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Até já. De volta com mais Estilo e Saúde, eu recebo Marcelo Salem, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Ele explica as diferentes técnicas para redução do estômago, indicações e os riscos de cada uma delas. Bom, nós citamos 3, paramos na bypass, que pelo jeito é uma favorita tua, porque você falou dela com muito carinho, né? Diz que é bem recomendável para quem precisa perder mais, né? O bypass é uma cirurgia que combina comer pouco com alguma redução do intestino, que, como nós falamos, mexer no metabolismo do obeso tem alguma importância. Então o bypass, ela equilibra isso tudo. As outras 2 cirurgias que a gente falou, a banda gástrica e a gastrectomia vertical, que alguns chamam de sleeve também, são cirurgias que priorizam mais a redução da quantidade de comida. Sim. O bypass equilibra as duas, e faltou a gente falar de um outro grupo de cirurgias, que são as cirurgias que mexem mais com o intestino. Então imagine um paciente, Amanda, que é o psicólogo numa avaliação, e todos os pacientes têm avaliação psicológica, isso é muito importante. Ele tem um perfil compulsivo, ele tem um perfil que o prazer dele esteja ligado a comer, que ele vai se tornar uma pessoa triste se ele não comer. Então, para esse paciente, essas técnicas que a pessoa tem que comer pouco, mastigar bastante, podem transformá-lo uma pessoa infeliz. Uma pessoa infeliz, ou ele pode tentar comer e ficar vomitando, e também não é isso que a gente quer. Então, existem técnicas que permitem que o paciente coma um pouco mais, mas aí, como a gente só tem 2 formas, ou a gente mexe no estômago ou no intestino, a gente precisa mexer mais no intestino. Então, uma delas que eu estou mostrando aqui, que é uma evolução de uma outra, que era o Scopinaro, é o Duodenal Switch. O Duodenal Switch, ele permite um estômago um pouco mais alongado, um pouco maior, que está aqui. Tá. Então ele come um pouquinho mais que o bypass. Mas para a gente compensar esse aumento na alimentação, a ligação com o intestino é com o intestino mais curto. Então a pessoa come um pouco mais e absorve um pouco menos. Mas qual que é a diferença desse para o Scopinaro? É a mesma coisa? O Scopinaro é praticamente a mesma coisa. O Scopinaro tem um estômago maior ainda e um intestino mais curto. Mas esse grupo de cirurgias do Scopinaro e do Duodenal Switch é um grupo que a gente chama de cirurgias desabsortivas. Prepondera a redução da absorção sobre a redução da quantidade de alimento. Qual é o efeito colateral disso? A pessoa tem o prazer de comer um pouco mais, mas ela vai um pouco mais no banheiro. Então não é também como o povo fala, vira um pato, vai no banheiro 10 vezes, não é isso. Mas o povo fala isso. Mas o paciente vai ao banheiro 3 vezes por dia, se comer gordura, vai 4. E como mexe em absorção, o controle com vitaminas é muito mais acentuado. Então um paciente que não tem uma boa consciência, um padrão financeiro para comprar vitamina, se ele não faz um acompanhamento direitinho, ele pode ter no futuro anemia, osteoporose, que são complicações que podem ocorrer num paciente operado de obesidade que não faz o acompanhamento adequado. Então é uma cirurgia que é importante, é uma cirurgia boa, não existe cirurgia melhor
do que outra, existem cirurgias mais adequadas para o grupo de pacientes. Né? Faltou uma. Mas o que a gente nota é que o bypass abrange mais, abrange a maioria dos pacientes. Existe uma outra que não é bem uma cirurgia, né? Mas que vale a pena mostrar, porque no consultório nos procuram muito. É um procedimento endoscópico que é o balão gástrico. E esse tem um viés um pouco mais de estética do que as outras cirurgias. Isso é realizado por endoscopia. Endoscopia quer dizer, explicando para o ouvinte, que é feito pela boca, então não tem cortes na barriga. Então a gente coloca essa prótese pela boca, murcha, e a gente insufla esse balão dentro do estômago. Isso causa uma sensação de saciedade e o paciente perde peso, menos que a cirurgia. Aí nós já estamos falando de 10, 15, 20 quilos, é uma quantidade menor, e de forma temporária. Quer dizer, o balão ele só pode ficar no estômago por 6 meses, a maioria das marcas, e depois ele precisa ser removido. Aí troca por outro? Não, aí fica sem. A ideia é que ele sirva, nesse período, haja uma reeducação, volte à atividade física, aprenda a comer de novo, e aí o paciente se mantenha depois. Qual delas que a gente perde mais peso? Quem precisa perder 50, 80, sei lá, tem gente que precisa perder muitos quilos. É a bypass? É o bypass e o duodenal switch. As cirurgias que mexem com o intestino também perdem... Que é escopinaro. Que é o escopinaro e o duodenal switch. As duas juntas perdem bastante peso. O bypass está próximo a ela. A gastrectomia vertical sleeve perde um pouco menos que o bypass. A banda gástrica menos ainda. E o balãozinho, que foi o último que eu mostrei, é o que perde menos. Mas como ele é uma coisa menos agressiva, a gente tem um pouco mais de flexibilidade de indicação. Alguma delas elimina o diabetes tipo 2? Então, Amanda, você citou agora uma coisa que é o que mais mexe com a gente, com cirurgiões de obesidade hoje. Com o passar dos anos, a gente descobriu que a maioria das cirurgias de obesidade melhoram, e algumas, é difícil falar curam, mas pelo menos fazem o diabetes tipo 2 desaparecer. Todas elas melhoram, mas as que mais melhoram o diabetes tipo 2 é o duodenal switch, o escopinaro, o bypass gástrico e, em terceiro lugar, a gastrectomia vertical. Então, isso é uma coisa importante, porque talvez o diabetes tipo 2 seja uma doença tão grave, ou até mais grave, que a própria obesidade. E elas juntas são terríveis. Então é uma satisfação muito grande para a gente como cirurgião ver um diabético parar de tomar insulina, parar de tomar remédio e conseguir manter um controle de glicemia que, mesmo tomando insulina, às vezes ele não conseguia. A partir de que idade a pessoa pode fazer? Criança pode, adolescente pode? Tem uma faixa etária para fazer a redução? Nós temos a nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Aliás, se alguém quiser consultar, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né, as siglas, .org.br. Lá a gente tem todas as normas, mas nós indicamos cirurgia bariátrica a partir dos 16 anos, com autorização dos pais. A gente tem uma preferência a passar os 18 anos, e a idade mais velha, alguns falam 65 anos, mas eu tenho paciente de 75 anos. Na verdade, o que importa é a saúde do paciente. Sim. Se ele tem uma condição cirúrgica boa, uma avaliação clínica boa, nós operamos. Agora, tem pacientes até mais novos que que já estão com a saúde muito debilitada, nós preferimos, às vezes, não operar. Mas a ideia justamente é entender que essas doenças diminuem a expectativa de vida. Então, a cirurgia passa a ter um papel importante para esses pacientes. E por que algumas pessoas, depois de fazerem a cirurgia de redução do estômago, voltam a engordar? Porque a obesidade não é uma coisa simplesmente física, né? Que a gente reduz um estômago, que a gente diminui a quantidade de comida e resolve o problema, né? A obesidade, infelizmente, tem a cabeça junto. E a gente aprendeu a operar o estômago e não aprendeu a operar a cabeça, né? Se a gente aprendesse a operar a cabeça das pessoas, resolvia metade dos problemas do mundo, né? E a gente vê pacientes que depositam, às vezes, uma expectativa muito grande na cirurgia, mas que depois não conseguem fazer a lição de casa. Então, eles, às vezes, acham que conseguem parar de comer doce, que eles vão controlar a compulsão, que vão fazer atividade física, e, às vezes, não conseguem. Existem problemas
pessoais que atrapalham o resultado da cirurgia. Por isso é muito importante o apoio de um psicólogo num grupo de cirurgia bariátrica. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Esse que está na mão dele é o aparelho para fazer essa costura, é isso? Esse corte aqui do estômago? Como funciona, a gente doutor? trouxe para ilustrar como a gente faz a cirurgia por laparoscopia. Tá. Todo mundo fala grampear o estômago, estão aqui os grampinhos, né? Tá. Não sei se a câmera consegue mostrar, bem pequenininhos os grampinhos. Esse é um grampeador. Então ele funciona assim, a gente por laparoscopia, esse é um estômago, né? Tá. Alguém já fez um corte aqui, né? E aqui a gente colocando o grampeador, a gente coloca no estômago e nós disparamos o grampeador e dessa forma nós conseguimos cortar e ao mesmo tempo selar os dois lados com os grampos. Olha que interessante. Então a gente fala aí toda hora, grampeou o estômago, é isso que nós fazemos. Olha lá os tracinhos, são 3 fileiras de grampos, né? São grampos do quê? Titânio? São de titânio. Eles selam o estômago. Então, aqui está fechado e aqui está fechado, os dois lados estão hermeticamente fechados, é o que a gente faz na cirurgia. Doutor Marcelo Salem, muito obrigada. Nossa, dá vontade de perguntar tanta coisa, né? Mas foi uma aula maravilhosa. Obrigada, viu, pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Estilo e Saúde. Espero que você tenha gostado. Se quiser rever ou indicar para alguém esse programa, r7.com/recordnews. Minha mensagem de hoje é a seguinte: chame o sucesso para fazer parte da sua vida. Acredite no seu potencial. Seja inovador. Treine sua mente para vencer. Estipule metas e, principalmente, lute pelos seus ideais, sejam eles quais forem. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.